Preparação dos trabalhos espirituais. Vamos fechar os olhos, respirar lenta e compassadamente. Vamos relaxar e esquecer as tribulações do nosso dia a dia. No silêncio interior, busquemos o contato com o nosso Criador, sentindo a cada respiração uma harmonia com as energias do universo. E assim, elevando os nossos pensamentos, vamos agradecendo por mais um dia de vida. Entrelaçando nossas auras num entrosamento fraterno e amoroso com nossos irmãos aqui presentes, vamos saudando os nossos mentores individuais, os dirigentes espirituais dos trabalhos e o irmão Rodolfo, mentor da nossa casa. Saudemos as equipes responsáveis pela limpeza e segurança do espaço e pedimos a elas que formem um cordão fluídico de proteção sobre a fraternidade, nossa casa abençoada e sobre cada um de nós, cobrindo os pisos, os tetos e as paredes, não permitindo que energias negativas tenham permissão para aqui ficar. Vamos mentalizar e pedir auxílio para nosso trabalho às fraternidades espirituais. Prece das fraternidades. Nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja. Vamos nos ligando ao anjo Ismael, preposto de Jesus perante a pátria brasileira. E assim chegamos até a nossa mãe Maria de Nazaré, pedimos a ela que nos acolha com seu manto de luz e nos leve até seu Filho Jesus, nosso Mestre, a quem agradecemos por todos os ensinamentos que nos deixou, rogando a ele que nos encaminhe até Deus, nosso Pai, a fim de agradecer pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito e a tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade de trabalho na sua seara bendita. E vamos pedindo a sua proteção e inspiração nas atividades deste dia. E assim, agradecidos, oremos a prece que o Mestre nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
hoje, a aula 56, é exercício de vida plena. Nós vamos passar para vocês o conceito. Então, hoje, os expositores vão ser a Ercília, ela vai ensinar a gente a fazer o autopasse, né? Tem um vídeo da Aliança que mostra isso também. Depois nós temos um vídeo da Iris Sinotti sobre vida plena. Eu também vou falar algumas coisas, tá bom? Vamos lá. Hoje a vida plena é uma cadernetinha, né, online. Ercília? Oi. Você quer falar alguma coisa ou posso pôr o vídeo primeiro? Coloca o vídeo, eu em cima do vídeo, eu falo com eles. Ok. Melhor. O vídeo está colocado 2 vezes, tá? Tá bom. Vamos lá. É destinado para a limpeza psíquica do próprio aplicador. Iniciamos com a concentração e ligação com o nosso protetor individual. Levantamos os braços com as mãos em posição de captar. Ao percebermos as nossas mãos saturadas de energias, iniciamos com os transversais cruzados na altura da cabeça, peito e ventre. Em seguida, os transversais simples. E então, partimos para os longitudinais com contato. E encerramos com a prece de agradecimento. Quer falar alguma coisa? Ele ia descer pela parte traseira, mas o vídeo foi cortado. Eu sei. Tá, pode tirar. Deixa eu... Oi? Eu vou daqui. Você vai continuar a falar ou põe outra vez o vídeo para eles verem? Pode pôr, depois eu falo. Tá, então eu vou mudar. Tem a, É destinado para a limpeza. Então vamos lá, peraí. Vamos ver esse agora aqui, ó. Esse pega o finalzinho. Iniciamos com os transversais cruzados na altura da cabeça, peito e ventre. Em seguida, os transversais simples. E então, partimos para os longitudinais com contato. E encerramos com a prece de agradecimento. Ok? Ok. Boa tarde a todos novamente, tá? Então, a prática do autopasse, ela pode ser realizada, tá? Em um local tranquilo, pode ser no seu quarto, pode ser no banheiro, pode ser na sala, desde que não tenha passagem de ninguém, desde que não seja interrompido e desde que você, antes de fazê-lo, faça uma oração, faça uma prece, eleve seu pensamento até o Mestre Jesus e peça para ele te auxiliar. Geralmente eu oriento o pessoal que trabalha comigo nas vibrações de terça e quinta fazer a prece de Caritas antes de fazer o autopasse, porque a prece de Caritas ela tem o poder de limpar o ambiente, de auxiliar nessa limpeza e na ligação da gente com Jesus, tá? Com Deus. Então, eu acho assim, a prece de Caritas completíssima. Então, ela auxilia muito no autopasse, tá? O ambiente, a preparação do ambiente e a limpeza do mesmo.
Aí o autopasse eu posso dar toda hora? Não, não toda hora. Eu posso sim tomar todos os dias. E no momento, o autopasse, geralmente, ele é aplicado quando você percebe que mesmo fazendo a oração, mesmo pedindo ajuda ao mentor, ao anjo da guarda, você não passou aquele mal-estar que você tenha. Então, você aplica o autopasse em você, tá? Aí ele auxilia a encaminhar a possível irmãos que estejam ali, ou que dá um alívio, que faz uma limpeza, né, de todo o organismo e de todo o seu espírito e perispírito. Outra coisa muito importante é o autopasse é a energia que você vai aplicar em você mesmo. Então, essa energia é pega da onde? Por isso que você levanta as mãos e pega essa energia lá do alto, né? Lá de cima, do universo em si, recebe, você fecha a mão e aí você faz a aplicação do transversal. Por que o transversal cruzado e o transversal simples? Para eliminar todas os miasmas ou influências que tenham sobre você. Então, isso vai limpando, vai tirando toda essa energia negativa e vai repondo energias positivas, curativas, de limpeza, para você ficar bem o período, o dia todo, tá? Se orienta também fazer esse autopasse na hora que você está tomando banho, na hora que você está tomando banho, porque a água também ajuda a aliviar muito a sua sua influência, toda a sua negatividade, tudo aquilo que não está legal em você, ajuda a eliminar também, tá? Geralmente a gente indica o autopasse no início da escola, das vibrações, de todos os trabalhos realizados na casa, ou agora esses trabalhos que são feitos visualmente, para vocês terem segurança, para vocês terem proteção e não ter influências a mais do que possivelmente possa ter, tá bom? Eu fiz um passo a passo por escrito do autopasse, tá? Passo a passo. Eu geralmente, quando eu faço o autopasse, eu coloco também a mão direita sobre a cabeça, tá? Então, você quer que eu faça aqui para o pessoal ver, Ademir? Se você conseguir abrir seu vídeo, pode. Ai, não repare que eu estou linda de morrer, tá? De morrer mesmo. Ai, peraí. Dá um tempo aqui, deixa eu ajeitar. Deixa eu ver se a câmera vai abrir. Eu acho que derruba a minha imagem, né? Derruba. Não sei, acho que não. É que eu vou ficar lá, tô pequenininha. Tá bom. Você vai ter que dar pro pessoal ver? Faça, e depois aí, se precisar, eu volto com a imagem. Tá bom. Então, vocês façam a oração primeiro.
Então, vocês levem o pensamento Você está até transmitindo? Jesus. Hã? Você está transmitindo para eles? Eu acho que eu Sim, tô. seu Ademir. Eu não estou vendo. Não está, não. Para mim aparece. Eu tô Tira lá o vídeo, Ademir, e pequenininha. põe a Ercília. Para mim apareceu, para mim apareceu. Apareceu só em cima. Ademir, eu mas acho que se você parar de compartilhar essa tela, talvez ela apareça na tela. Isso aí Para também. mim, não. Aí. Aí. Agora sim. Agora deu. Apareceu. Sim. Oi! Bom, então tá. Então façam a oração primeiro, tá? Se concentre, ligue-se com Jesus, com o seu mentor, com toda a espiritualidade amiga, peça proteção, aí levanta as mãos, fecha, a esquerda baixa, a direita põe sobre a cabeça. Em seguida, na cabeça, na altura do coração e na altura do abdômen. Cabeça, coração, abdômen. Aí faz o simples. A mesma coisa, cabeça, coração, abdômen. Ou seja, frontal, cardíaco e gástrico, tá? Aí vocês vão ver. Eu faço 3 vezes, tá? Não precisa descer até lá no pé, tá? Porque isso já faz com que tudo seja limpo, tá bom? Então, repetindo, pega energia do ar lá de cima do mestre, fecha as mãos, esquerda baixa, direita sobre você, fecha, finaliza com uma oração de agradecimento a toda a espiritualidade, ao mestre, a Deus, e segue ao trabalho. Ercília, vê se Oi. se eles quiserem fazer uma que você vai fazendo passo a passo com eles, para eles irem praticando, porque é aparentemente muito simples, mas até pegar a sequência, né, que é repetido 3 vezes, aí depois, tá? Se eles quiserem, vai falando, pega a mão. Eu vou mandar também por escrito, tá? A sequência. Ercília, eu acho que todo mundo, nós não conseguimos só ver a posição das mãos quando você coloca acima da cabeça.
Eu não sei se fica em posição... Fica aberta. Aberta? Isso. Tá. A mão destra Tá. aberta Tá. sobre, bem em cima aqui, Tá. onde tem o chakra coronário. Por quê? Porque você vai energizar o coronário, Sim. que é a ligação dele Com a espiritualidade. Sim, sim. Ótimo. Obrigada. E se vai explicando assim, ó, ergue as mãos, abaixa, fecha, tal, para eles ir vendo passo a passo, 1, 2, 6, né? Então vamos lá. E depois, semanalmente, a gente pode ir colocando o vídeo para eles irem praticando. Tá? Então, ó, primeiro lugar, concentra, vamos pensando no Mestre Jesus, na Mãe Maria, em Deus. Pensa e faça a oração. Peça proteção. Levanta os braços abertos, com a mão estendida, lá para cima, bem alto. Sinta que a energia vai dando calor nas mãos, vai dando calor no braço, imenso. Segura a energia, abaixa a mão esquerda e pega, abre a mão direita e coloca sobre a sua cabeça. Recebe a energia pelo coronário, energizando seu poder de ligação com o mundo maior. Em seguida, fecha e vai para o transversal. Cabeça, coração, abdômen. Cabeça, coração, abdômen. Cabeça, coração, abdômen. A mesma coisa. Só que não cruza, ó. Junta as mãos, mas não cruza. Cabeça, coração, abdômen. Cabeça, coração, abdômen. Cabeça, coração, abdômen. Aí passa as mãos abertas sobre a cabeça e joga toda a energia lá para o chão. Joga lá para o chão. 3 vezes. Joga lá no chão. A mesma coisa no braço. Braço fechado e esse aberto. Passa. 1, 2, 3. A mesma coisa. Fecha. Passa. 1, 2, 3. E aí passa em todo o corpo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E agradece a Jesus, aos nossos mentores, a toda a espiritualidade. Mais uma vez. Então, mais... Oi? Faz mais. Tá. Faça a oração com todo amor e carinho. Faça a oração elevando seus pensamentos sempre ao Mestre. Esquece de tudo e peça ajuda, proteção. Ergue os braços lá para cima. Recebe toda a energia curativa, protetora, de energização positivas. Vai recebendo toda essa energia
e feche as mãos. Abaixa a esquerda, põe a direita com a mão aberta sobre o topo da sua cabeça, energizando o seu coronário para a sua ligação com o mundo maior. Após, vai fazer o cruzado na cabeça, no coração, no abdômen. Na cabeça, no coração, no abdômen. Frontal, cardíaco, gástrico. Frontal, cardíaco, gástrico. Aí, sem cruzar agora. Frontal, cardíaco, gástrico. Frontal, cardíaco, gástrico. Frontal, cardíaco, gástrico. E aí vai passar a mão e jogar toda a energia ruim fora. Joga fora. Joga mesmo. E a mesma coisa com os braços. Braço aqui fechado. Para segurar a energia boa. E tirar a ruim. E aí finaliza aqui. Sempre 3 vezes, tá? Cada movimento. Isso. E aí agradece de todo o coração a energia recebida e segue para o trabalho, para a aula, para as atividades espirituais. Ok, Cília, obrigado. Bom, gente, isso que nós estamos dando. Eu vou passar por escrito também, tá bom? Tá, joia. Isso que a Ercília está explicando hoje seria para o curso de médiuns, tá? Mas como vocês são muito aplicados, vocês são dedicados, vocês estão sempre, né, no aprendizado, e nós não estamos na nossa casa para vocês tomarem o passe, embora a gente está fazendo o autopasse, nós decidimos, né, em reunião, passarmos isso para vocês, para que vocês também aprendam, né, e vão tirando as energias que estão em vocês, tá? Mesmo nas vibrações também podem ser feitas, tá? Para a limpeza do organismo. Quando a Ercília está falando assim, cabeça, cardíaco, ou gástrico, ou, né, ou cabeça, coração, intestino, ou ela fala o nome dos chakras, ou ela fala o órgão, isso é para vocês saberem aonde ela está passando. Mas quando vocês estiverem fazendo, vocês vão fazer tão mecanicamente que estão em oração, fazendo um Pai Nosso, e vão fazendo os passes, né, os movimentos, e vão tirando a energia, tá? Não precisa falar onde você está passando a mão, ela só está falando para que vocês saibam aonde é, né? Posso complementar? Claro, deve. Então, realmente, na hora que vocês estão fazendo o autopasse, o pensamento tem que estar elevadíssimo, vocês têm que estar pensando com a vibração alta, por isso que eu falei, esquece de tudo ao seu redor, por isso que precisa ser um lugar tranquilo. Ah, mas eu estou trabalhando. Vá no banheiro, vá no toalete, vá num lugarzinho bem quietinho, faça lá o seu autopasse, ele pode ser feito, ele é uma ferramenta para ajudar vocês a se autolimparem, a poder ter proteção também, tá? E é indicado, sim, no início das aulas do Evangelho aqui da EAE,
nas vibrações. Por quê? Porque te protege, te dá um amparo maior para valer, principalmente porque nós estamos online, nós não estamos na nossa casa de oração. Então, a espiritualidade está entendendo isso e ela quer, por mais que a gente tenha feito a oração, tenha se, tudo é válido para que nós tenhamos uma proteção, tá? Ok? Bom, eu vou ter que sair e voltar, né, novamente, porque... Se vocês tiverem alguma dúvida, depois podem me perguntar no privado e eu vou mandar para vocês toda a sequência, passo a passo, por escrito, tá bom? Obrigado, Ercílio. Está compartilhando? Não, Ainda não. para mim não. Não? Não. Só o som. Não. Peraí. Eu vou ter que sair. Agora sim, né? Amigos e amigas da FEB TV. Estamos aqui mais uma vez para um encontro com Vida Plena com Joana de Ângeles. Hoje nós vamos refletir na nossa condição... Parou, Ademir. Às Oi? vezes pode parecer uma pergunta um tanto sem sentido, ou qual seria o significado de pararmos para pensar sem no que som? é para nós óbvio. Somos seres Tá humanos. tudo ok. Ok. Mas Tá realmente ok. precisamos Ok. pensar. O que é ser humano? O que é ser humano na sua plenitude, na profundidade da proposta de sermos humanos? Estamos habitando o planeta Terra há bilhões de anos. Lá no começo, quando a nossa Terra ainda era uma massa congelada, estava lá a força divina atuando nesse planeta. Nós ainda, como células, passando de um lado para o outro nessa esteira das reencarnações, das experiências no planeta, e chegamos hoje, bilhões de anos depois, ao máximo do que conhecemos na evolução. Somos homens e mulheres que chegamos num padrão de inteligência, de comportamento jamais visto no nosso planeta. Mas nesses bilhões de anos, quando a Terra foi se preparando e nós também, fomos imprimindo no nosso planeta as nossas necessidades. O planeta evoluía e nós também evoluíamos. Fomos transformando esse ambiente em um ambiente que fosse confortável para nós, que pudéssemos viver de uma forma mais harmoniosa, mais condizente ao que estávamos no nosso processo de evolução. A tecnologia chegou num ponto onde nós nos assustamos às vezes com tantos inventos e tanta modernidade. Mas nesse processo de formatação no nosso planeta, onde saímos de seres primitivos que éramos, e hoje chegamos ao ponto do Homo virtualis, esse homem tecnológico, esse homem que consegue perceber e prever qualquer situação que vai acontecer no próprio clima da Terra. Nesse processo, onde esse ser humano evolui e sai da condição unicelular e chega ao Homo virtualis, o que de fato se perdeu? Chegamos no máximo da evolução. Chegamos no ponto onde sabemos que o nosso planeta está saindo da condição de provas e expiações e chegando no ponto de regeneração. O que foi que se perdeu nesse processo? Qual foi o ponto que ficamos para trás? Nesse processo de refletir no que falta no nosso desenvolvimento, a mentora Joana de Ângeles traz uma frase no livro Autodescobrimento, no capítulo 3. Vamos ver.
Na incessante busca da unidade, ora pela ciência que tenta chegar à causalidade universal, ou através do mergulho no insondável do ser, podemos afirmar que os equipamentos que proporcionam a desintegração do átomo, complexos e sofisticados, foram conseguidos com menor esforço, em nosso ponto de vista, do que a força interior necessária para a implosão do ego em que busque a plenitude. O que a mentora nos chama a atenção? Nesse processo de avanço intenso da tecnologia, onde descobrimos o átomo e, mais do que isso, conseguimos fazer dessa descoberta um gerador de guerras, o esforço feito para essa descoberta foi muito menor, claro, ao parecer da nossa mentora, do que o esforço que nós estamos fazendo para o nosso processo de autodescobrimento, para a nossa impulsão do ego em busca dessa plenitude. O que ficou faltando? Se nós chegamos nesse ponto máximo que conhecemos hoje, por que a nossa emoção, a nossa ética, a nossa moral não conseguiu acompanhar todo esse processo? Em que condição de seres humanos nós nos encontramos hoje? Estamos assumindo a nossa identidade humanizada? E o que seria essa identidade humanizada? Será que somos aqueles que, de alguma forma, fomos nos enquadrando e nos encaixando em um comportamento coletivo e fomos sendo guiados todo o tempo pelo que a massa desejava e pelo que parecia ser o certo naquele momento? Será que paramos para questionar todas as nossas atitudes, todas as nossas intenções? Será que estamos justamente nesse ponto nos esforçando ao máximo para descobrirmos quem realmente somos? E mais do que isso, será que estamos fazendo o máximo para sermos homens e mulheres, agindo no planeta da melhor forma que podemos, justamente porque sabemos, e principalmente nós que abraçamos a doutrina espírita, que estamos em um processo de continuação. Estivemos aqui ontem, estamos hoje e estaremos aqui no futuro. Ou será que estamos todo o tempo ocupando o vazio com coisas? Que vamos entrando nesse processo de busca de si mesmo, vamos encontrando também em nós, dentro desse processo vazio, mas aí vamos nos ocupando em colocar coisas em tudo isso. E nos ocupamos com tudo que precisamos resolver. Mas resolver o quê? Que coisas realmente são essas que precisamos resolver? Nós temos que pagar as contas, temos que sair correndo porque o trânsito é insuportável nas grandes cidades, temos que estar sempre com pressa porque o tempo sempre está muito limitado, temos que dar satisfação à sociedade, temos que cuidar da família e temos que fazer muitas coisas, mas será que realmente são essas as únicas coisas que temos que resolver? Será que não estamos fazendo o que precisamos fazer para nós? Será que não estamos negligenciando isso? E mais do que isso, sobretudo por nós? Quantas coisas nós vamos deixando para trás, ou por medo, por falta de coragem? E vamos então passando pela história da nossa vida, simplesmente passando pela história da nossa vida. Será que não já chegou o momento, ou talvez até tenha passado para alguns casos, de questionarmos realmente, de manhã cedo ao acordarmos, o que realmente precisamos fazer naquele dia? Quais são as coisas que realmente eu preciso resolver? Claro que não estamos aqui falando de não cumprirmos as nossas responsabilidades, não é isso. Mas será que nós estamos realmente dedicando pelo menos 1 ou 2 minutos do nosso dia para cuidar da pessoa que somos? Para avaliarmos se as nossas atitudes, os nossos desejos, tudo aquilo que precisamos realizar e concretizar para que possamos ser um ser humano melhor, estamos fazendo? Ou vamos adiando isso para amanhã, depois de amanhã, para o final de semana, para as férias, para daqui a 5 anos, e vamos deixando isso em algum lugar da nossa vida? E não compreendemos hoje a resposta que encontramos isso em um grau de violência exacerbado, de uma sociedade agressiva, de pessoas sem paciência, de pessoas, incluindo nós, é claro, intolerantes, doentes e estressadas. O que é ser humano no planeta Terra que encontramos hoje? Nessa condição que estamos, onde há mais de 2000 anos
Um homem passou por aqui e nos ensinou tudo. E esse homem, Jesus, que todo o tempo estava nos sinalizando que precisávamos cuidar da pessoa que somos. Esse homem que deixou para nós uma bússola e um direcionamento para seguirmos. O que estamos fazendo realmente da oportunidade ímpar da nossa existência? Será que não estamos sendo realmente negligentes com isso ao adiarmos o que precisamos fazer? Todas as vezes que eu paro para refletir essas questões e que podem às vezes parecer um pouco pessimistas, mas não são, eu sempre fico nesse processo, porque eu penso justamente de que sou hoje herdeira do que fui ontem. E muitas vezes nós nos apegamos a essa condição de que talvez o que eu não consigo fazer hoje na minha vida seja decorrente de alguma coisa que fizeram comigo na vida passada. Mas precisamos realmente nos perguntar: quem foi a pessoa que me fez mal na vida passada, se não eu mesma? E qual é a pessoa que faz mal a mim hoje na vida presente, se não eu mesma? Mas se continuarmos olhando só por esse ângulo, qual será a pessoa que vai me fazer mal no futuro, se não eu mesma? Então não podemos limitar a nossa percepção e a nossa visão nessa condição de olharmos para trás como vítimas inocentes, porque não somos. Somos responsáveis por tudo de bom e tudo de ruim que aconteça na nossa vida. Será que já não é o momento de sairmos da condição de inocentes, de crianças perdidas e abandonadas? Ou talvez de pedintes, implorando que o mundo, que alguém faça algo por nós? Será que já não é realmente o momento de fazermos a nossa tarefa? E talvez vocês me perguntem, mas qual é a nossa tarefa? Qual é a nossa missão? Afinal de contas, adoramos essa ideia de sermos missionários. Mas só tem uma tarefa, e a nossa tarefa é viver a nossa vida. Mas viver a nossa vida da forma mais plena que possamos viver. Plena no sentido de autoencontro, no sentido profundo de olhar para dentro de si. Não temos aqui a missão de salvarmos a vida de ninguém. Precisamos ter certeza. Temos que salvar uma vida. Mas essa vida é a nossa vida. E eu queria terminar essa primeira parte do nosso bloco com um poema, para que ele seja a nossa reflexão, para que possamos voltar pensando e assumindo essa parte grandiosa do convite da vida. O poema se chama A Jornada, de Mary Oliver. Um dia, você finalmente soube o que tinha de fazer e começou enquanto as vozes ao seu redor continuavam a gritar o seu mau conselho. Embora a casa inteira começasse a tremer e você sentisse o velho puxão nos tornozelos. Consertei a minha vida, gritava cada uma das vozes. Mas você não parou. Sabia o que tinha de fazer, embora o vento entrasse à força com seus dedos duros nas próprias fundações, embora a sua melancolia fosse horrível. Já era tarde o bastante, em uma noite selvagem e a estrada repleta de galhos e pedras caídas. Mas pouco a pouco, ao deixar as vozes para trás, as estrelas começaram a arder, perfurando os lençóis de nuvens. E havia uma nova voz, que você lentamente reconheceu, como sendo a sua que lhe fazia companhia, quanto mais você se embrenhava no mundo, decidido a fazer a única coisa que poderia fazer, decidido a salvar a única vida que poderia salvar. Precisamos assumir que a única vida que podemos salvar é a nossa vida. Vamos a um breve intervalo. Certa feita, eu conversava com uma mulher e ela se encontrava angustiada. Não porque a vida dela estivesse péssima, mas porque ela tinha feito uma descoberta. Então ela dizia a mim: sabe, Iris, eu me dei conta que eu passei pela minha vida, assisti a vida. Só agora, depois que meus filhos casaram e todos saíram, e que eu me encontro sozinha em casa, eu me pergunto como eu cheguei até aqui. Eu tento me lembrar
como foi o casamento, não a festa, isso eu lembro, mas como foram todos aqueles anos, a correria das crianças e tudo mais. A angústia que essa mulher trazia, aquela dor que se retratava nos seus olhos, não foi a primeira vez que eu tinha visto. Tantas e tantas outras vezes, as pessoas chegam no consultório exatamente com esse questionamento. O que eu fiz da minha vida? Como os anos cruéis passaram tão rápido e eu não vi? Como foi que os meus filhos cresceram e eu sequer me dei conta e nem sei dizer quem era aquela pessoa que educava aquelas crianças? E essa mulher, então, que estava nesse estado de angústia, que se perguntava, chegava mais profundamente a outras conclusões. E, conforme até uma frase de Carl Gustav Jung, que costumava dizer que nós nascemos originais e morremos cópia, essa mulher chegou a dizer: eu não sou eu mesma, sou um rascunho. Eu não sou aquela pessoa que eu consigo lembrar na infância que tinha os olhos brilhantes e era cheia de esperança. Alguma coisa morreu dentro de mim. E para que essa mulher não perdesse toda a esperança e o seu sentido de viver, começamos um processo profundo, um processo de religamento, um processo onde essa mulher podia tornar-se de novo a pessoa que ela nasceu para ser, ou pelo menos tornar-se muito próximo da pessoa que ela acreditava poder ser. Isso não era só um processo na terapia, mas isso era um processo de autoconquista, de reencontro, de percepção e de possibilidades. Nessa caminhada dessa mulher, que ainda se encontrava jovem, que podia fazer muitas coisas para si e para o mundo, essa mulher chegou então no ponto, depois de algum tempo, e disse: sabe, a cada dia que passa e a cada momento onde eu escolhi perceber quem realmente eu sou, eu acredito que eu posso fazer a diferença, não só na minha vida, mas posso fazer uma diferença na vida dos meus filhos, dos meus familiares. Eu me tornei um ser humano melhor, muito mais compreensivo, muito mais tolerável, muito mais tolerante até. E essa mulher que se questionava, assim como todos nós, onde está a paz, por que tanta violência, por que tanta agressividade, começava a encontrar respostas no único lugar que podemos encontrá-las. Assim como o poema A Jornada, essa mulher foi passando por todos os fatores, todos os momentos, toda aquela estrada e trajetória que muitas vezes se torna muito difícil e que no meio do caminho muitas vezes temos vontade de desistir. Passamos pelas tempestades, pelas nuvens negras, pelos raios e relâmpagos da vida. Mas precisamos passar por tudo isso, porque é através do processo de convivência e de experiência que nos tornamos pessoas melhores. Não podemos passar pela estrada da vida em um barco tranquilo ou deitados em berço esplêndido. Não nos tornaremos pessoas maduras e nem conscientes. Não nos tornaremos pessoas responsáveis para que possamos fazer da nossa vida uma vida melhor. Na mesma obra, a mentora Joana de Ângeles nos traz uma frase de profunda reflexão. O homem realmente não se conhece, identifica e persegue metas exteriores, camufla os sentimentos enquanto se esfalfa na realização pessoal sem uma correspondente identificação íntima. Esse é o processo. Perdemos o hábito da conversa com o outro, mas não o outro de fora, com o outro que existe em nós. Perdemos o endereço da nossa casa interior. Passamos pela vida, passamos, em uma corrida desenfreada que nos leva a lugar nenhum. E com tudo isso, o que temos hoje como resultado é uma sociedade que infelizmente se orgulha de ser vista como uma sociedade de consumo. Consumimos coisas, consumimos energia, consumimos pessoas. Somos imediatistas e queremos respostas rápidas, resultados rápidos, tudo muito rápido. Então, o que é que nós ganhamos com isso? Entramos naquele período que praticamente cultuamos a ansiedade. Quem não é ansioso termina nem sendo visto como uma pessoa saudável ultimamente. E essa mulher que chega num ponto
onde ela para e se dá conta que não viveu a vida dela, também percebe e descobre que era uma pessoa ansiosa. Ela, que se acreditava tão calma, tão tranquila, percebe que durante todo o processo da sua vida, ela tentou controlar os acontecimentos da vida. Ela tentou fazer com que a vida acontecesse exatamente como ela acreditava que precisava acontecer. Não porque ela realmente soubesse o que era melhor para ela ou para os outros, mas porque se qualquer coisa saísse daquela possibilidade que ela acreditava ser o ideal, iria obrigá-la, forçá-la a ser uma pessoa diferente. Então entramos nesse processo do imediato, do correr. Correr como se estivesse realmente em uma esteira e não chegamos a canto algum. E vamos fazendo isso todo o tempo, em todas as nossas relações. É por isso que não é estranho quando ela dizia: eu não me lembro quem foi aquela mulher que educou os meus filhos. Eu não consigo lembrar. Eu não consigo lembrar, na minha história, quem eu fui como esposa, como filha, como irmã. Parece que eu estava em suspenso. Parece como se eu estivesse em um estado de coma. Então algo aconteceu, como um estalo. Mas não foi um milagre. Na verdade, o que vai acontecer na vida dessa mulher e acontece na nossa vida é que em algum momento a própria vida nos clama. Nós estamos aqui para seguir o caminho do desenvolvimento pleno. Nós, homens e mulheres, nenhum de nós vamos escapar de uma fatalidade: sermos perfeitos. Então, em um momento, a vida vai nos convidar. Claro que esse convite pode vir através da dor, através de uma reflexão profunda, através de uma ação do ego, de fazer uma escolha profunda de se conhecer, de olhar-se, mas esse convite sempre vai existir. Claro que cabe a nós, com o nosso livre-arbítrio, aceitar o convite ou não aceitar. A grande questão é que, nesse momento, ainda nos entregamos ao processo da ansiedade. Vivemos no futuro, lamentamos pelo passado. Esquecemos de viver a vida presente. E isso é muito grave. E a nossa mentora nos chama de novo a atenção para que possamos olhar que a vida acontece no momento presente. Então ela nos diz: é muito comum a atitude apressada de viver-se emocionalmente acontecimentos futuros, que certamente não se darão, ou que ocorrerão de forma diversa da que a ansiedade estabelece. E essa mulher que ao completar 50 anos, quis fazer uma grande festa, porque ela precisava comemorar com os amigos a sua descoberta. Descobri que não estava vivendo a minha vida e que agora eu preciso vivê-la. Então ela passou 3 meses. 3 meses programando, planejando, contratando profissionais para a sua grande festa de 50 anos. Meio século. E durante os 3 meses ela viveu a festa. Antecipou todas as possibilidades de erros, de acertos, de alegrias e de tristezas. E para minha surpresa, uma semana após o aniversário, quando ela chegou no consultório, e que eu estava na expectativa, porque acompanhei durante 3 meses todo aquele acontecimento, essa mulher chega cansada, tristonha, decepcionada. E eu olhava para ela esperando que ela me trouxesse, todos os contos do acontecimento. E ela tristemente, no seu processo, me disse: sabe o que aconteceu, Iris? Eu vivi durante 3 meses. Antecipei tudo o que poderia acontecer na minha festa. No momento da festa, quando as pessoas chegavam e me davam os parabéns, traziam presentes, eu fui ficando angustiada, porque eu me lembrava que no outro dia eu ia ter que varrer, limpar, guardar, tudo aquilo. E muito antes da meia-noite, eu já estava com a vassoura na mão e comecei a limpar a casa. E quando todos foram embora, eu me dei conta, mais uma vez, eu não vivi o momento presente. E foi justamente naquela noite, na noite do seu aniversário, quando ela percebeu toda a sua angústia, todo o seu processo,
muito maior do que o que ela já estava conseguindo perceber. Quando seus filhos tristemente foram embora e a sua filha mais jovem chegou para ela e disse: mãe, se você continuar caminhando dessa forma, nós não vamos conseguir mais conviver com você. Observe isso, mãe. E ela então deita-se, não consegue dormir, passa a noite em claro, se perguntando: do que eu tenho medo? O que está acontecendo comigo? Por que eu não consigo entregar minha vida tranquilamente? E nesse momento, a frase nos volta a atenção. Será que não estamos fazendo da nossa vida exatamente aquilo que Carl Gustav Jung nos dizia? Será que nós estamos passando pela vida sendo simplesmente cópia daquela pessoa original que nós nascemos? Vamos para o nosso intervalo. No nosso processo de autoencontro, de autodesenvolvimento, nós vamos fazendo questionamentos, encontrando dor, sofrimento muitas vezes, mas sem nenhuma dúvida vamos encontrando alegria e descobrindo tesouros que até então não sabíamos existir. Mas não podemos nos enganar que esses tesouros, assim como o diamante, não vai se encontrar facilmente no nosso inconsciente. Mas vamos precisar buscá-lo, encontrar o carvão, trabalhar essa pedra para que o diamante surja a partir dali. E essa mulher que estamos compartilhando a sua história agora, chegou a um ponto de um questionamento muito profundo, talvez até assustador. Quando ela se perguntou, assim como nós, ela abraçava a doutrina espírita, abraça até hoje. E nesse autoencontro, quando ela vai se dando conta que foi passando pela vida, chegou o momento de fazer um questionamento muito profundo. Será que eu sou realmente a espírita que eu acredito ser? E nessa coragem de enfrentar-se, ela fez uma descoberta. Assim como no Evangelho, Jesus nos chama a atenção. Não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos ao mundo. E essa mulher, assustada com a descoberta, mas ao mesmo tempo agora imbuída de muita coragem, descobre que durante todo esse tempo, na sua relação ansiosa com a vida, ela também passou pela religião de forma ansiosa. Eu não servi a uma causa nobre, eu servi ao ego. Eu servi ao meu ego, ao ego das pessoas. O tempo todo eu estava preocupada com rótulos, com coisas externas, com atitudes que eram todas elas para atender às minhas necessidades. Eu não me dava conta. Eu não me dava conta que quando eu me propunha a fazer a caridade, eu não estava ali pelo outro, eu estava ali por mim. E não por mim no sentido nobre, porque muitas vezes é a partir da relação com o outro que nós crescemos, mas não tinha crescimento ali. Tudo que existia ali era a alimentação do meu complexo de poder. E é justamente nesse ponto, nesse momento, que essa mulher consegue perceber a luz no fim do túnel. Eu posso ser diferente. Eu não quero mais me relacionar com ninguém, nem com a religião, nem com o meu casamento, nem com a minha família de forma superficial. Eu não quero mais, nunca mais, ter a sensação de que estava no estado de coma. Eu quero viver plenamente, respirar todo o oxigênio que a vida pode me oferecer. E essa mulher, então, começa a fazer um processo de mergulho profundo. E é nesse ponto, meus amigos, que nós precisamos ver a importância do autoconhecimento. Quando nós nos perguntamos o que é ser humano, precisamos ter essa condição, essa consciência de que somos seres que, na nossa condição, ainda somos duais. Temos em nós o bem, temos em nós o mal. E se nós não fizermos esse trabalho de descobrir o mal que existe em nós, o bem que existe não se revela. Porque estaremos só vivendo na superficialidade das nossas atitudes. Estaremos só servindo como se estivéssemos vestindo uma roupa
e passando pela vida apresentando aos outros aquilo que achamos que os outros querem ver em nós. Então, quando nós temos a coragem que essa mulher teve de fazer um mergulho profundo, nós vamos perceber que por não me conhecer, nem o bem que eu posso fazer, eu faço. Porque esse bem que eu faço, vai todo ele recheado de um mal que existe em mim e que eu desconheço. Não podemos mais, a essa altura do campeonato, da nossa história, desses seres que estamos na Terra por tanto tempo, que já tivemos tantos exemplos positivos aqui para nós, não nos cabe mais ter uma relação tão superficial, tão imatura e tão inocente ainda de acreditarmos que os outros são responsáveis pela nossa infelicidade ou pela nossa felicidade. Não temos mais condições nem tempo para passarmos pela vida simplesmente. Cabe a nós agora exatamente tomarmos para nós qual era a pessoa original que eu nasci. Como é essa pessoa? Ter a curiosidade de tentar descobrir. Será que essa pessoa é uma pessoa mais divertida, mais tímida, reservada? Como será essa pessoa? Assim como nós temos a curiosidade de conhecer um vizinho novo, um colega de trabalho novo. Vamos desenvolver em nós de novo essa curiosidade de sabermos quem somos. Sair dessa condição de rascunho. Essa mulher que um dia, fazendo um desenho de si mesma, fez o desenho de uma mulher pontilhada. De uma mulher pontilhada em uma estrada pontilhada. Não porque ela não sabia para onde estava indo, mas porque não sabia quem ela era. Não tinha tido ainda a coragem de fazer o mergulho necessário e profundo para ser exatamente a pessoa que ela podia ser. E a mentora, mais uma vez, nos traz em suas pérolas mais uma reflexão. À medida que o homem se penetra, mais amadurece psicologicamente, saindo da proteção fictícia em que se esconde, dependente da mãe, da infância, do medo, da ansiedade, do ódio e do ressentimento, da solidão, para assumir a sua identidade, a sua humanidade. À medida que o homem se penetra, essa é a condição. Quanto mais mergulharmos no abismo que somos, no desconhecido que somos, mas vamos nos livrando dessas condições, dessas ilusões de que foi a nossa infância, os nossos pais, ou tudo aquilo que fizeram de nós. Porque todos nós temos uma história, um trauma, uma situação difícil da infância. Porque, afinal de contas, nossos pais não são perfeitos. Os pais dos nossos pais não foram perfeitos. E nós também não somos perfeitos. Mas precisamos ter a coragem de fazer a história diferente. Não em busca da perfeição, como já dizia Carl Gustav Jung, mas na coragem de compreendermos que o homem integral é aquele homem que reconhece a sua luz, mas que também reconhece a sua sombra. Não existe possibilidade de autoencontro, não existe possibilidade de plenitude se não tivermos a coragem de carregarmos a nossa sombra, de caminharmos com ela, de conversarmos com ela, de percebermos quem sou eu, quais são as partes de mim que foram ficando na história da minha vida, nessa história presente, na minha história passada. Por que a vida hoje se torna para mim, às vezes, um grande desafio? Por que ainda pessoas tão difíceis de relacionamento, de convivência, aparecem na minha vida? Por quê? Não porque só querendo saber as respostas, mas um porquê muito mais profundo. Para que a vida me traz tantos desafios? Porque eu, você, que estamos na condição de seres humanos, habitando um planeta que sai da condição de provas e expiações, um planeta que se regenera e que precisa de pessoas aqui, que também estejam imbuídas na regeneração, na mudança, no conhecimento, na forma profunda de sermos um espelho muito mais puro, muito mais transparente para o outro. Viver a vida de uma forma autêntica, de uma forma feliz, acreditando que somos capazes e que merecemos a felicidade.
porque há mais de 2000 anos, aqui na Terra, passou um ser humano, um homem que nasceu, que foi criança, que foi adolescente, que passou por dificuldades, pela pobreza, que tinha pai, que tinha mãe, que tinha irmãos, que tinha amigos. E esse homem tinha uma certeza na vida de que ele era filho de Deus. E toda a vida desse homem foi pautada nessa certeza. E por isso ele fez a vida dele valer a pena, não só para ele, mas para nós. Porque esse homem que foi Jesus mudou a história da humanidade. A humanidade é dividida em antes e depois da sua estada na Terra. E esse homem que esteve aqui conosco e que marcou a nossa história e que falou tão profundamente para nós que os seus ensinamentos ecoam em nós como grandes verdades e que é capaz de modificar a nossa vida mesmo hoje, sem estar presente fisicamente na nossa vida. E não podemos perder a certeza de que se existiu na Terra um ser humano como Jesus, e se nós somos também humanos, nós podemos fazer assim, exatamente como ele confirmou para nós. Podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Então, esse grande modelo e guia que a humanidade teve, esse homem esplêndido, esse homem que morreu na cruz, não para nos salvar dos nossos pecados, mas para mostrar para nós que a vida tem um sentido muito maior que o nosso ego, que a vida é muito mais profunda. Este homem nasceu original e morreu original. Que pensemos nisso, muita paz e até o nosso próximo encontro. Bom, a Iris, né, ela é terapeuta ocupacional, né, da equipe do Divaldo Franco, lá da Casa do Caminho. Ela e o marido dela, né, fazem palestras, e ela nos colocou aí né, em xeque, né, perguntando quem eu sou. Ela conta a história de uma mulher, né, que pode ser qualquer um de nós, e a gente para e se pergunta quem eu sou, o que eu fiz. Né? Aí é complicado, por isso que eu disse para vocês lá atrás, né? Chegaria um dia das aulas de vivência plena, eu sonhava, né, que a gente teria vivência plena lá na FEIR, vendo o outro, né? Amigos que somos, compartilhando, né? Tentando descobrir quem somos. Infelizmente nós estamos separados, né? Estamos juntos, mas estamos separados na distância, não estamos presencialmente. E a gente vai, né, vendo, ela vai falando durante, né, essa palestra, coisas, e não sei se para vocês, mas para mim, vem coisas, vem fatos, né, da minha vida, e momentos e situações, e que a gente vai lembrando né, lembrando da minha caderneta, de coisas que eu fiz, de coisas que eu deixei de fazer, coisas que eu não vivi, coisas que eu vivi não deveria ter vivido. Então, né, ela nos dá o exemplo de que devemos seguir, né, seguir a Jesus. É por isso que estamos estudando, para sermos discípulos. Mas aí fica, né, quem eu sou. O que eu vou falar para vocês quem eu sou, né? Hoje, se a gente estivesse presencialmente, nós vamos ter mais aulas de vivência, nós teremos oportunidade, quem quiser falar, quem eu sou, o que eu fiz, o que eu senti, o que eu estou vivendo, o que eu estou precisando, o que eu estou buscando, né? Nós teremos outras oportunidades. Hoje foi uma aula conceito, para que a gente entenda o que é, não é? Então, hoje, com essa aula, isso deveria ser bem antes, né? Dá uma visão para a gente do que é a nossa caderneta pessoal. O que a gente escreve ali, quem eu sou, o que eu fiz, o que eu busco. Né? É assim que a gente vai, né, evoluindo. Outra coisa, né?
E ela pergunta: o que eu fiz da minha vida? Até o presente momento, o que eu fiz da minha vida? Será que eu sei o que eu fiz? Será que no fundo eu sei realmente o que eu fiz? Será que eu sou igual aquela mulher que acha que sabia e de repente não sabe, eu não sei quem eu sou? O que foi meu trabalho, o que foi minha infância, o que foi, né, a educação? Quando ela fala, né, da educação dos filhos, eu me lembro, né, com remorso a gente lembra de coisas que a gente deixou de fazer na educação dos filhos da gente. Então, sabe, a gente está no eterno aprendizado, né? E aí a gente começa a perguntar: o que eu fiz da minha vida? A pergunta deveria ser: o que eu não fiz, né, Ademir? O que eu não fiz também, né? Mas é para vocês verem quanta coisa, né? Eu, por exemplo, eu com a minha mãe, eu me arrependo de coisas que eu não fiz, que eu não consegui fazer, né? Eu sinto um remorso de coisas que eu podia ter feito e não fiz, né? E sou grato a tudo que fiz, né? Então, cada um dá para parar e pensa, né? Nós vamos, essa aula é para a gente refletir, né? Uma aula profunda, parece que é uma coisinha simples, mas mexe né, com a nossa parte, né? Tanto que ela é uma terapeuta, ela tocou direitinho nas nossas feridas, né? E a gente vai ter que procurar, nós mesmos temos que descobrir quem somos nós, não é? Então, essa foi a primeira aula de conceito, futuramente nós teremos outras, né? E aí a gente, quem sabe, já estamos lá juntos, presencialmente, né? E poderemos fazer melhor, ok, gente? Vamos lá. Amanda, apostos? Oi, sim. Vamos lá. Vibrações finais. Nosso Divino Mestre, pedimos licença para que a partir de agora possamos dividir o que de mais precioso nos destes, nossas vibrações de fé e de amor. Vibremos pela paz no mundo e pela união das crenças e religiões em torno do Mestre, pelos menos favorecidos que padecem pela pobreza e pelos vícios, pelos nossos idosos abandonados nos asilos, pelos nossos jovens para que caminhem sempre na luz, pelas nossas crianças e pelas mães que as impediram de nascer, pelos desencarnados que ainda sofrem no umbral e principalmente pelos suicidas, pelos nossos lares como santuários cristãos, por nossos familiares e amigos, pelos que se julgam nossos inimigos encarnados e desencarnados, pelos doentes e necessitados nos hospitais e principalmente nos psiquiátricos, e os que estão em tratamento contra as drogas, pelos presidiários para que possam se reerguer, pelos que sofrem depressão com os pensamentos voltados à prática, rogamos que sejam envolvidos por boas vibrações para superarem este momento difícil. Por todos aqueles cujos nomes se encontram no caderno de assistência espiritual. Pensar o nome de quem desejamos as vibrações. E, finalmente, vibremos por nós mesmos para que, como servidores e aprendizes de Cristo, estejamos sempre ligados a vós através de nossa fé. Encerramento. Sentindo-nos fortalecidos e amparados diante dessa paz, vamos agradecer a toda a equipe de limpeza e proteção que nos preparou esse ambiente. Agradecemos aos nossos anjos guardiões e protetores espirituais que colaboraram para que estivéssemos aqui hoje. Agradecemos ao palestrante de hoje. Agradecemos o nosso mentor, pedindo que Deus o proteja e fortaleça. Agradecemos ao mentor dessa casa e a todos os seres supremos e superiores que nos assistiram hoje, para que possamos servir a Jesus e praticar o que aprendemos hoje em nosso dia a dia. Deus, obrigado por estarmos aqui e que mesmo diante das piores dificuldades, nós tenhamos forças e persistência para jamais nos afastarmos de Ti
e de teus ensinamentos, pois nós o amamos acima de tudo. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, mais uma vez falando, né, da importância das vibrações, né, todo dia às 22 horas, né, quem puder sempre participa, é bom, né, para todos, para a humanidade, a gente está precisando vibrar muito, né, para tudo. Caderno de temas, né, hoje, a 13º tema, o mundo desengana e justifica o pessimismo de muitos, mas este julgamento é uma visão imperfeita. O mundo desengana e justifica o pessimismo de muitos, mas este julgamento é uma visão imperfeita. Ok? Vamos lá. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Bom, para vocês, para pensarem mais um pouquinho, né?
um poema de Dom Helder Câmara que chama Partir, Caminhar. Partir é, antes de tudo, sair de si, romper a crosta de egoísmo que tende a aprisionar-nos no próprio eu. Partir é não rodar permanentemente em torno de si, numa atitude de quem, na prática, se constitui centro do mundo e da vida. Partir é não rodar apenas em volta dos problemas das instituições a que pertence. Por mais importante que elas sejam, maior é a humanidade a quem nos cabe servir. Partir, mais do que devorar estradas, cruzar mares ou atingir velocidades supersônicas, é abrir-se aos outros, descobri-los, ir-lhes ao encontro. Abrir-se às ideias, inclusive contrárias às próprias, demonstra fôlego de bom caminheiro. Feliz de quem entende e vive este pensamento. Se discordas de mim, tu me enriqueces. Ter ao próprio lado quem só sabe dizer amém, quem concorda sempre de antemão e incondicionalmente, não é ter um companheiro, mas sim uma sombra de si mesmo. Desde que a discordância não seja sistemática e proposital, que seja fruto de visão diferente a partir de ângulos novos, importa de fato em enriquecimento. É possível caminhar sozinho, mas o bom viajante sabe que a grande caminhada é a vida, e esta supõe companheiros. Companheiro, etimologicamente, é quem come o mesmo pão. O bom caminheiro preocupa-se com os companheiros desencorajados, sem ânimo, sem esperança. Adivinha o instante em que se acham a um palmo do desespero. Apanha-os onde se encontram, deixa que desabafem e com inteligência, com habilidade, sobretudo com amor, leva-os a recobrar o ânimo e voltar a ter gosto na caminhada. Marchar por marchar não é ainda verdadeiramente caminhar. Para as minorias abraâmicas, partir, caminhar, significa mover-se e ajudar muitos outros a moverem-se no sentido de tudo fazer por um mundo mais justo e mais humano. Dom Helder Câmara. Uma boa semana a todos. Até mais à noite, se Deus nos permitir. Obrigado, gente. Obrigada. Até mais. Já Tchau, postei até mais. lá Obrigada. no grupo, tá? Boa tarde, fiquem com Deus. Boa Tchau, tarde. tchau. Obrigado. Até Todos. mais. Tchau, Até mais tchau. tarde. Obrigado. Boa tarde.